Bom dia, galera! Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pausa para o café. Deixa eu arrumar um negócio aqui, ficar mais perto de vocês aqui. Isso! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos lá, né? Pausa para o café, sem café não dá. Cadê meu café? Meu café tá aqui, ó. Vamos colocar o cafezinho aqui na xícara. Glória a Deus, glória a Deus. Espera aí que eu vou pegar a indicação de leitura de hoje. Aí, galera, indicação de leitura de hoje. Bom dia, Marcelo e Vanderline. Estão aí, estão morando aí no interior paulistano ainda? Perto do sul fluminense? Deus abençoe vocês. Prazer ter vocês aqui, viu? Minha indicação de leitura de hoje é esse livro. A câmera está virada, aí a capa vai ficar virada. Mas o título dele é Rompendo Dificuldades. Esse livro do Charles Swindoll, ele abençoou muito a minha vida. Eu tive o privilégio de trabalhar como editor dele, quando eu trabalhava lá na editora Motivar, em Belo Horizonte. É um livro maravilhoso. Olha o que diz a orelha dele. Jesus era sincero e direto. Ele soube lidar com dificuldades, as coisas que o incomodavam. Assim ele espera que façamos nós o mesmo. Ele espera que sejamos crentes maduros, que busquem em momentos de alegria e em momentos de tristeza e luta. Não importa o que tenhamos de enfrentar. Tentação? Em Cristo teremos o poder de resisti-la, apesar de nossa fraqueza ou força pessoal. E aí ele vai falando muitas outras coisas. Esse livro é maravilhoso, o livro Rompendo Dificuldades. É minha indicação de leitura de hoje. Então que você possa estar adquirindo esse livro para te edificar e para ser bênção na sua vida. Amém, queridos? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é fiel, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos mantém de pé. E nessa live de hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante. Eu divulguei aí, coloquei um postzinho ontem, falei semana passada. Eu estou tentando fazer uma vez por semana que nós tenhamos esse tempo aqui para estarmos juntos e conversarmos juntos sobre princípios da palavra de Deus. Coisas que nos edificam, né? Coisas que trazem para o nosso coração mais da presença de Deus, direção de vida, porque o Senhor quer que nós estejamos na direção dEle. O Senhor quer que nós andemos na direção dEle. E andando na direção dEle que nós vamos alcançar as nossas vitórias. Então nós vamos já entrar nesse tema que eu falei com vocês aí, que entraríamos hoje. Agradeço a participação de todos os que estão aqui. Estou vendo aqui, então, o suporte está tampando ali a tela do celular, não estou conseguindo ler direito. Espera aí que eu vou tentar reajustar aqui para eu conseguir ler as mensagens. Aí, Raquel Hawley. Raquel, quanto tempo, minha filha? Olha, Raquel, 20 e poucos anos já, né? Nós não nos vemos pessoalmente. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor alcance o seu coração, viu? Muito obrigado a Ingrid também, lá de Rio das Ostras, está aqui. A Deise está aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. A galera vai entrando, eu não vou conseguindo ver todo mundo. Mas no final eu vou tentar mandar um alô e honrar todos vocês. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Pastor Luiz Paulo também entrou aqui. Prazerão, pastor. E vamos juntos, nesse tempo de edificação, nessa conversa, para entendermos o que Deus tem para nós. Vamos orar nesse momento, para a gente começar a falar desse assunto. Vai ser algo rápido, é só uma pausa para o café. Sei que você está no seu local de trabalho, alguns, outros não. Eu estou aqui também no meu local de trabalho. A gente para, não dá para a gente se alongar muito, mas vamos procurar ser objetivos e substanciais. Prazerão, Tom. Deus te abençoe. Everton Matias, grande abraço. Dá um beijo nas crianças aí.
Vamos orar. Senhor Jesus, esse momento aqui é um momento maravilhoso e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Fica conosco, traz-nos a tua paz, traz-nos a sua direção, traz-nos a sua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que às vezes a gente trata ele como sendo algo religioso. E ele não tem nada de religioso, a essência dele. Pelo contrário, ele tem de extremamente inteligente. Quando eu uso a palavra religioso, eu estou querendo usar não a essência etimológica da palavra religioso. Porque a essência etimológica da palavra religioso significa religar a Deus, de onde vem o termo religioso. Mas isso é lindo, mas o termo popular de religião, a essência popular de religião é cumprimento de regras. E é isso que eu digo que esse tema não tem a ver com essa essência, porque esse tema não tem a ver com cumprimento de regras. Obrigado, Tom. O cabelo tá aí, né? Dá uma olhada nos meus lives lá do Instagram de ontem que você vai ver meu segredo. Voltando aqui, esse tema não tem nada a ver com regra. Esse tema tem a ver com inteligência. E inteligência por quê? Porque existe um propósito para que nós possamos alcançar. E se nós fizermos a coisa certa, nós vamos alcançar o propósito com total aproveitamento e vamos ser felizes. Se nós não fizermos certo, nós não vamos alcançar o propósito e nós não vamos ser felizes. Ponto final. Não tem jeito. E essa coisa na nossa vida, ela é tão séria e ela é tão particular que cada um de vocês que está ouvindo a sua live, você sabe que dentro da sua vida a implicação que tem essa temática. Eu estou falando de sexualidade, eu estou falando dessa situação corpo e emoções. Eu estou falando dessa situação corpo e emoções. Isso é muito sério na vida do ser humano. E o ser humano, quando ele está bem sexualmente, ele está bem em todas as outras áreas. Quando ele não está bem sexualmente, as outras áreas da vida dele ficam comprometidas. Principalmente os homens. As mulheres também passam por isso. E eu venho pensando nesse tema ao longo de algum tempo de atendimentos e gabinetes e conversas com pessoas. Eu tenho entendido uma coisa. A frustração sexual é motivo de muita depressão, é motivo de muita angústia, é motivo de muita gente opressa, muita gente com a vida pesada. Olha só, galera, sexo não é pecado, diga-se a alto e bom som. Sexo é um presente de Deus para a humanidade. A forma e o momento de fazê-lo é que podem fazer com que ele se torne um pecado na nossa vida. Porém, existe um momento e uma forma que fazem ele ser pecado. Mas existe um momento que faz com que a ausência dele, do sexo, seja pecado. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo sexo que é pecado antes do casamento, a priori do casamento, a falta dele é pecado pós-casamento. Então, Deus não quer que façamos sexo antes do casamento, por isso ele colocou o princípio. E Deus quer que façamos muito sexo depois do casamento. Essa é a vontade de Deus. Mas Satanás, ele é ardiloso. E aí que ele entra quebrando o princípio de Deus. Porque ele quer potencializar as pessoas a fazerem muito sexo antes do casamento. E depois que casam, ele mesmo manipula as situações que ele começou antes do casamento, para que depois do casamento essa pessoa não tenha desejo sexual com seu cônjuge, com seu parceiro, com seu marido, com a sua esposa. Ele articula essa situação. E nós, seres humanos, acabamos caindo como patinhos na armadilha do diabo. E
isso que eu quero te acender um alerta hoje, para você não cair mais como patinho na armadilha do diabo, querendo roubar de você um dos maiores privilégios e uma das maiores bênçãos que Deus deu para a humanidade, que é a saúde sexual. Antes disso, antes de falar nisso, eu vou fazer um apontamento sobre a realidade de casamento. Tá, muita polêmica se tem. Ah, mas casamento é no cartório e assinar um papel? Não, casamento não é isso. Casamento é assumir um compromisso de vida com outro ser humano. Cuidar desse ser humano do sexo oposto ao seu. Isso é casamento na visão de Deus. Cuidar desse ser humano com integralidade. Então, se você for em algumas tribos indígenas, mesmo do Brasil, tupis guaranis e tantas outras, cambeba, meganhas, coconhas e tantos outros tipos de tribos, etnias na África, no Brasil, em tantos lugares, você não vai achar cartório para fazer casamento. Mas você vai achar pessoas casadas. E diga-se de passagem, muito mais bem casadas e bem resolvidas do que nós, homens da sociedade, chamada branca, né? Porque hoje, graças a Deus, nós já entendemos que a nossa sociedade é multicores. Eu sou marrom bombom. Isso não é feito de Photoshop, é a cor da pele mesmo. Então você não vai achar casamento lá, no cartório, mas você vai achar pessoas casadas. Porque essas pessoas assumiram dentro da sua cultura o compromisso de vida um com o outro. Olha a taxa de divórcio entre as tribos indígenas. E olha a taxa de divórcio, nossa, vocês já sabem, não precisa nem falar. Muito menos divórcios tem entre os índios do que entre nós. Por quê? Porque os casamentos deles são mais bem resolvidos. Por que será isso? Bom, primeiro eu quero te dizer, você está dentro de uma sociedade. E a Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos à lei de Deus e à lei dos homens. Toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se eu estou dentro de uma sociedade que tem um princípio para casamento, eu preciso obedecer esse princípio. E esse princípio é legal. Se eu vivo dentro da sociedade que não tem esse princípio, eu vou viver dentro do princípio da minha sociedade. Então você que não quer casar, que quer manter um relacionamento íntimo, sexualidade com uma mulher, com um homem, beleza, sem casar, você vai estar em pecado se você está dentro de uma sociedade que tem o casamento. Porque Deus permitiu que a sociedade construísse esse princípio para a instituição da família. Agora, eu te dou um toque. Você quer viver sem isso? Vai lá para os índios. Entra para a sociedade deles, vê se o cacique te aceita. Se ele te aceitar, eu não estou falando isso pejorativo, nem tirando barato com ninguém, eu só estou ilustrando. Você conviver lá, e aquela passar a ser a sua sociedade, e você entrar dentro daquela cultura e viver naquela cultura, beleza, você está dentro daquela cultura, Deus não vai te imputar pecado. Deus anda em princípios. Então, dentro da nossa sociedade, esse é o princípio. Casamento, instituição legal, para que se haja fusão humana, familiar para a sexualidade. Deus olha para esse princípio. Existem outros princípios paralelos na nossa sociedade, como qualquer outra? Sim, existem. Existem pessoas que andam por eles? Sim, existem. Mas eu não estou aqui para impor legalidade, nem religiosidade, nem o que eu acredito. Eu estou aqui para trazer uma clareza da palavra de Deus. Então Deus, ele trata a liberação para o relacionamento sexual pós-casamento, dentro da cultura que você vive. Qual é o casamento na cultura que você vive? Beleza, é isso aí que você vai ter que fazer. Vamos para o princípio. Lá no Éden, Deus fez um homem e Deus fez uma mulher. E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Se você tem Bíblia aí, acompanhe comigo. Esse aqui foi o primeiro casamento. Quem fez foi o próprio Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo no homem, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher,
e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui está a descrição do primeiro casamento. Quais as características que a gente vê? União de carne. Deus tirou a costela do Adão, fez a mulher, ok? E disse: essa é minha mulher. Então ela passou a ser parte do corpo dele. Ela passou a ser parte do corpo dele. Ela tinha um pedaço do corpo dele, uma extensão do corpo dele, ao lado, amparando, junto, entende? Aí já tem um monte de outras revelações, a gente não pode entrar por aí porque senão o tempo não dá. Mas a mulher está junto do homem. E Moisés disse, que foi quem escreveu Gênesis: por isso o homem deixará a sua mulher, a sua família, e se unirá à sua mulher. União, dois juntos. E serão ambos uma só carne. Aí Moisés respalda o que já aconteceu. E diz: eles estavam nus e não tinham vergonha. Segundo aspecto: unidade e intimidade. Nudez de um para o outro. Aqui está envolvido sexualidade. E quem fez esse casamento foi o próprio Deus. Então, eles deixaram e passaram a viver juntos. Isso aqui nos dá uma conotação e entendimento muito claro. Nudez conecta vidas em intimidade. E aí entra sexualidade. E aí entra o respaldo de Deus para casamento. Sexo é uma coisa tão linda, tão perfeita, tão prazerosa, tão íntima, que ele não é para ser feito multiplamente. Ele não é para ser feito com várias pessoas. Ele é para ser feito com uma pessoa, para que se gere essa intimidade, essa unidade, essa fusão corporal. E aí que está, muitas vezes, a má interpretação de algumas pessoas com relação ao sexo. Por isso que eu disse que o sexo é questão de inteligência. A santidade na sexualidade é questão de inteligência, não de religiosidade. Não é regra, querido, é inteligência. Você precisa conhecer uma pessoa e compartilhar sua vida com ela para ser uma vida só. Se você fizer isso, você vai entender que a parte corporal do sexo é só uma consequência do que começa lá no espírito, transcende para a alma e toca no corpo. Sexo não é só, perdão da expressão, penetração e orgasmo e prazer. Isso dura o quê? Vamos lá, vamos pegar uma boa performance num homem e uma mulher lá transando, beleza. 10 minutos? Bom demais, tempo demais. Acabou, e aí? E aí? É muito mais do que isso. O que acontece antes e o que acontecerá depois com essas vidas que se uniram debaixo do princípio na sexualidade vai se chamar casamento, vai se chamar aliança. Por isso que esse negócio aqui é de ouro, porque significa que é forte. Ouro é o metal mais forte que tem, é o metal mais valioso que tem, e ele é circular porque o símbolo é muito lindo, é eterno, é para não acabar. E quando o casamento começa, ou melhor, quando não existe essa realidade de casamento, a sexualidade pode levar à destruição muito rápida. Porque quebrou o princípio de Deus. Está sendo feito sem compromisso. Até tem a vulgaridade aí do termo entre sexualidade que diz: vamos fazer amor. E aí entra baixo calão. O homem diz: vou comer ela. A mulher diz: vou dar para ele. São termos que jogam lá no chão algo que Deus fez lá em cima. Por quê? Porque quebraram o princípio do casamento. Porque estar casado é ter responsabilidade um pelo outro. Essa mulher que você vive com ela, se você ainda não casou, se você está mantendo relacionamento sexual, esse homem que você vive com ele, se você ainda não casou, está mantendo relacionamento sexual com ele, eu quero te dizer que você está usando ela
e ela está usando ele sem nenhuma responsabilidade. Olha onde a coisa chega. Se você for numa lanchonete comer uma pizza e não pagar a conta, o que vai acontecer com você? Você vai ser preso, porque você vai ser dado como ladrão, porque você comeu e não pagou, você se alimentou e não pagou, você se apoderou de algo e não teve responsabilidade com aquilo. Quem tem relacionamento sexual fora do casamento está fazendo isso, está roubando a outra pessoa, está sendo roubado pela outra pessoa. Deus não pode ter parte com isso. Sabe quem tem parte com isso? Satanás, porque ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então, relacionamento sexual sem casamento significa comprar e não pagar. Ser ladrão, tomar aquilo que não tem direito. Por quê? Porque não vai ter responsabilidade. Mas você que é casado, você está fazendo a coisa certa, porque você não só usa o corpo dessa mulher, você só não usa o corpo desse homem. Você paga o alimento dela, você paga o alimento dele, você dá o seu serviço para que a casa esteja arrumada, você quando está doente, você leva no médico, você cuida, você leva, você busca, essa pessoa está do seu lado, está junto com você, vocês são um, vocês têm responsabilidade um com o outro, vocês estão, entenda a ilustração, pagando a conta da vida um do outro. E quando isso é feito no processo do roubo, e o ladrão tem parte com isso, aí a coisa fica séria. Por quê? Quando Satanás entra num aspecto, e eu não estou dizendo que Satanás vai possuir vida de ninguém, que você está endemoniado, que Deus não te ama, esquece isso. Deus te ama, mesmo você fazendo prostituição, transando pra caramba, ficando com um, ficando com outro, indo pra motel, sei lá. Deus te ama, ele não deixa de te amar, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Satanás entra no circuito. E aí ele vai apodrecer a sua bênção. Você vai ter a bênção, o amor de Deus. Mas o amor de Deus não vai tomar conta da sua vida, porque Satanás vai fazer uma capa em cima de você. Isso através da sexualidade e da fusão de vidas. Porque eu escrevi no post, toda vez que você transa com uma pessoa que não é o seu cônjuge, você se envolve com todo o passado dessa pessoa. Embaraço, embaraço, embaraço. Por quê, pastor Ronei? Me mostra na Bíblia. Vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Vamos que vamos. Se você tem Bíblia aí, abre comigo. Você vai ver que interessante esse texto. 1 Coríntios 12, 6. Minha Bíblia que está agarrando as páginas, está ruim de mudar. Perdão, 6, a partir do 12. Segura aí. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nada. Os alimentos foram feitos por estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade. Dá uma pausa aí. Eu vou contextualizar para vocês o termo imoralidade e o termo prostituição. Prostituição não é só aquilo que você sabe culturalmente falando, não. O homem que paga uma mulher para transar com ele, a mulher que paga um homem para transar com ela, o homem que paga um homem para transar com ele, a mulher que paga uma mulher para transar com ela. Prostituição não é só isso. Isso é prostituição também. Mas prostituição vem do termo grego original porneia, que significa ilegal, que significa sem direito. Sabe a ilustração do comprar e não pagar? Isso aí. É direito? Você ir no supermercado, encher a sacola e sair sem pagar? Não é direito. É ilegal. É prostituto. Entende? Imoralidade está fora da base moral daquela sociedade. Por isso eu disse lá na frente que o casamento
é a instituição feita pela sociedade que você vive. Claro que alinhado com o princípio da palavra de Deus, porque se a sociedade definir que casamento é a união entre 5 pessoas de qualquer sexo, e isso é casamento, para aquela sociedade pode ser casamento, mas para Deus não é. Então, não vale. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Então, o que está alinhado com a palavra de Deus? Homem e mulher, os dois uma só carne. Beleza, então a sociedade falou assim, para que isso seja válido, tem que vir no cartório e assinar uma certidão. E aí é válido. Beleza, Deus disse amém. Está de acordo com a palavra de Deus. Está vendo a inteligência, querido? Por isso que eu disse que santidade é questão de inteligência, não de religiosidade. Ok? Então, isso é o casamento. Isso é uma base moral. O que é a moral da sociedade? O que é a moral? É o que o ser humano entende de certo e errado. Por exemplo, dirigir com carteira de motorista é moral, eu posso dirigir. Mas dirigir sem carteira é imoral. Então você que dirige sem carteira está sendo imoral. Você está fora da base moral da sociedade. Você vai ser preso. Automaticamente você está em pecado. Inteligência, link da mente de Deus com a mente humana para organizações sociais. Então, a imoralidade é fazer o que está fora da base estrutural daquela sociedade alinhado com Deus. Beleza? Então vamos continuar o texto. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei à prostituição? Na maioria das Bíblias está uma prostituta. Mas aqui é muito machista, né? Até parece que é sua mulher que peca. E aqui está contextualizando, está puxando para o sexo pago. Não. O que Paulo diz é aquele, unirei o corpo a porneos, ao sexo ilegal, ao que é imoral com relação à base da minha sociedade. É isso que Paulo está falando. De maneira nenhuma, vocês não sabem que aquele que se une à prostituição, seja homem ou mulher, é um corpo com a prostituição e com os envolvidos nela, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Aí aqui no fechamento do texto, o apóstolo Paulo ele pega pesado. Por quê? Queridos, a imoralidade sexual, ela entra debaixo de um princípio eterno de união de corpo. E quando o corpo une, ele se torna um portal de passagem. E eu não estou aqui querendo espiritualizar nada, nem falar que passa demônio de um, demônio para o outro. Na realidade, eu acho que o demônio não está nem a fim de entrar, porque se ele entrar, ele vai ficar restrito àquele corpo. Mas se ele ficar de fora, potencializando, peca, ele quebrou e afastou aquela vida do princípio de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que não tem demônio nenhum que seja pior na sua vida do que você estar sem demônio, longe da presença de Deus. O simples fato de estarmos longe do Espírito Santo nos coloca numa situação pior do que se estivéssemos endemoniados. É isso mesmo que eu estou falando. Sabe por quê? Quem chega endemoniado perto do Espírito Santo é liberto. Todos os endemoniados que chegaram perto de Jesus, cheios de demônios, foram libertos. Lá em Gadara, um homem tinha legiões, uma legião, eram 12.000 soldados, essa era a referência. Quando ele chegou perto de Jesus com essa multidão de demônios, ele foi liberto porque ele chegou perto de Jesus. Mas se ele ficasse longe de Jesus, sem demônio, ele ia para o inferno do mesmo jeito. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, quando você comete prostituição e se une sexualmente com uma pessoa, um portal na sua vida é aberto, de conexão, de corpo. O que é essa conexão de corpo? Legalidades. Entenda o que eu estou te falando. Cada pessoa que caminha nessa terra
caminha quebrando princípios, arrependendo por eles e sendo perdoado por Deus, quando reconhece Jesus. Mas quando não reconhece Jesus, só restam os princípios quebrados. Por quê? Princípio quebrado é pecado, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você transa com uma pessoa, aquele legado de princípios quebrados que Satanás tem muito bem registrado, para atormentar aquela vida, para aprisionar aquela vida, para segurar aquela vida longe da presença de Deus. E eu repito, não é possuindo, não. Não estou endemonizando, não. É só segurar. Sabe aquela pessoa que não consegue vir para Jesus? Sabe aquela pessoa que acha que é até legal o evangelho, mas não consigo? Porque está amarrado por Satanás. Por princípios quebrados que são pecados. Beleza, você transou com essa pessoa. Satanás só pega todos os princípios delas e todos os princípios seus quebrados. Chega diante de Deus, falam, eles se uniram como portal. A Bíblia diz, você não sabe que quem se une, a prostituição se torna um com ela? Então, Deus, eles estão unidos à quebra do princípio de usarem o seu templo para fazerem o que eles querem. Vocês não viram o que Paulo disse? Vós não sois desse mesmos? E aqui a prova está. Olha lá. E aí o diabo pega o ato. Olha o pênis dele penetrado na vagina dela. E aí ele coloca como se fosse uma conexão de cabo de internet. Sabe quando você conecta o cabo de internet no seu computador? O seu computador não está logado na rede mundial que pode baixar todos os arquivos? Satanás pega a conexão e mostra para Deus aqui, Deus está conectado. Eu posso trafegar um para o outro. Sabe o que é que Deus fala para o diabo? Você tem razão, eles quebraram o princípio. E aí? Isso acontece com o cara que você transou semana passada, semana retrasada, mês passado, ano passado. Imagina a montanha de conexões pecaminosas que isso vai impondo sobre a vida da pessoa. Faltou inteligência. Essa pessoa está amarrada numa vida de pecado. Essa pessoa está em ilegalidade com o templo de Deus. Você acha que Deus vai vir habitar num lugar desse? Claro que não. Essa pessoa pode estar dentro do culto. Pode ser crente, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser seixonoê, pode ser logosofia, pode ser cultura racional, pode ser hinduísta, independente da religião. Deus não vai vir a esse coração. Porque religião não salva ninguém, regras não salva ninguém. Jesus salva. E aí, se Jesus encontra o seu coração, independente da religião que você está, ele te alinha no rumo e no prumo dele. Então, eu quero te dizer isso. Quando você se une sexualmente a quem não é o seu cônjuge, você está imoral, você está ilegal. Isso não é regra social, mesmo porque dentro da nossa sociedade, imoral hoje é namorar sem transar, não é, galera? Imoral hoje é isso, porque os princípios estão invertendo. Mas isso, eu falei errado, isso não é dentro da nossa sociedade institucional correta, é dentro da nossa pseudo-sociedade, ou seja, uma sociedade paralela que quer instituir princípios pecaminosos dentro dos grupos sociais. Mas isso sempre vai existir, isso já existia desde a época do Jardim do Éden, onde a oferta correta foi a oferta de Abel, mas Caim quis fazer a oferta de algum jeito, foi rejeitado por Deus e matou Abel. Por isso que a galera do mundo não entende os crentes, porque os crentes têm o coração de Abel, que é fazer de acordo com Deus. Os crentes que eu digo não são os religiosos de igreja, não. São os crentes no Senhor Jesus Cristo. Nada contra a igreja. Eu acredito na igreja, mas o verdadeiro cristianismo não se resume à igreja. Está entendendo o que eu estou falando? Então, para você ter uma sexualidade ok, o que você tem que fazer? Entrar dentro do princípio. Só tem um, o casamento. E eu disse, no começo, que o mesmo sexo que é pecado antes do casamento, por todas essas questões que falamos, eu espero que você tenha compreendido, ele vai ser pecado se não feito depois do casamento. E que Satanás vai potencializar para que depois do casamento haja um desânimo. E isso vai ficar para uma próxima live, porque o nosso tempo aqui já foi. Mas eu espero que você tenha entendido esse princípio. Evite o sexo antes do casamento. Ah, pastor, eu estou todo estrupiado. Eu estou com a conta mais alta do que como diz a gíria, eu tenho mais hora de cama do que urubu de voo. O que é que eu faço? Vai para o joelho. Existe um sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, uma e outra vez. Então, fala, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Purifica a minha vida. Eu entendi que eu usei o meu corpo errado, que eu não fui santo na minha sexualidade. O que é ser santo? É ser separado. É fazer única e exclusivamente. Isso é ser santo.
E aí você diz, Senhor, eu não usei meu corpo único e exclusivamente da forma correta para ter o Senhor, para ter a sexualidade com uma pessoa. Eu baguncei a minha vida. Me perdoa, o sangue de Jesus vai vir sobre a sua vida. Contra o sangue de Jesus não tem pecado nenhum que possa te destruir. Mas que amanhã, a partir de amanhã, você tome uma postura diferente. E quer fazer sexo? Se case. Sexo não é pecado. Você faz de tantas formas e maneiras das quais a sua mente te proporcionar fazer, aonde tiver respeito e preservação da saúde. Deus te abençoa na relação sexual. Nós vamos falar isso em outras lives mais pra frente. Amém? Agora eu quero finalizar cantando um louvor com vocês para o que eu entendo que é a forma de nos mantermos puros, santos, alinhados ao pensamento de Deus. E tem uma fase da nossa vida em que o sexo não é uma demanda, que o sexo não é um problema. Ele vai sendo uma descoberta saudável. E é nessa posição que nós temos que viver. E se nós vivermos nessa posição, nós vamos entender que Deus vai nos alinhar àquilo que de repente perdemos. Que Deus vai nos restituir e Deus vai trazer de volta para a nossa vida a pureza do coração de criança. Eu sei que tem muita gente sofrendo por questões sexuais. Mas hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor Jesus vai te restaurar. Então cante comigo assim. Vou ter que afinar esse violão, gente, ele está muito desafinado. Eu estava tentando mandar a música aqui, mas desafinado. Eu sei que nem todos vão rir de mim, mas o Tom que está vendo aí vai. Aí vai me parar na rua, vai me falar, poxa, pastor, afina o violão para tocar na live. Estou afinando. Aí. Abençoado afinador. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Vamos lá! Quero ser como criança, coração puro, te amar pelo que és, Jesus. Oh. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Peça a Ele, abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Creia, Ele te abraça, sim. Creia, Ele te abraça. Se você perdeu a sua inocência, se a sexualidade arrebentou com a sua alma, te uniu aos pecados de outros e aos seus e fez uma miscelânea para o ladrão vir te roubar e te fazer de um ladrão, Ele te faz criança, Ele te abraça, Ele te purifica e Ele pode te dar um casamento generoso, de paz, de alegria, de comunhão, de prosperidade financeira, de muita prosperidade sexual, todos os dias, com orgasmos múltiplos e à vontades, cheios do Espírito Santo. Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que a graça do Senhor te alcance. Sexualidade santa é questão de inteligência, não de santidade. Nós vamos falar mais sobre isso. Muito temos a conversar. Mas por hoje, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Vou tentar rolar aqui, mas não vou conseguir ver todos. Mas olha, muito obrigado, Marcelo, Raquel, Ingrid, Pastor Luiz Paulo, Everton, Jaqueline, Seilo, Ingrid, Valquimar, Pastora Silvia, Marcelo, Ingrid. Galera, muita gente aqui, mas que Deus abençoe a todos. Semana que vem tem mais pausa pro café. Point, quarta, 10 horas. Avisa a galera aí, chama quando eu postar lá. O tema vai estar, compartilha com o pessoal, chama. Vamos nessa, compartilhando da palavra de Deus. Esse espaço aqui jamais seria um espaço para fazer marketing pessoal. É um espaço para trazer a graça de Jesus para o seu coração. É um esforço de um ser humano que ama seres humanos e que acredita que a Bíblia tem as respostas. Fica com Jesus. Vamos orar, né? Senhor, abençoa cada meu irmão, irmã que participou dessa live e que vai assisti-la no futuro aí na timeline. Que essa mensagem chegue nos corações e traga paz e purificação. Em nome de Jesus, amém. Yevarechecha Adonai veish menerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Issa Adonai panav elecha. Veiasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até a próxima!